Estamos de volta nesse segundo bloco do programa Super Mais e ainda no universo feminino, né? Tá aqui comigo a maquiadora profissional Amanda Garofalo. Obrigada, Amanda, mais uma vez. Nada, sempre um prazer estar aqui com vocês, trazendo novidades. E como a gente já havia prometido, né, há vários programas atrás aí, a gente vai falar hoje dos pincéis, o universo dos pincéis, como é que a gente usa, para que serve e como é que limpa, né? Porque a gente ainda limpa errado, né? Isso mesmo, estou aqui para tirar todas as dúvidas. A gente anda recebendo muitas dúvidas sobre pincéis, que não sabe o que vai usar. Ah, mas para sombra qual que usa? Para passar o batom? Para limpeza? Então aqui tá, hoje a gente vai tirar todas as dúvidas em relação aos pincéis, os que a gente mais usa. Porque assim, se vocês forem procurar no mercado, realmente tem muita milhares, coisa, muita coisa. Inclusive a Glam agora, nossa parceira, obrigada aí a Glam, tá assim com pincéis maravilhosos, cada um mais diferente que o outro, né? E aí às vezes a gente não sabe direito como é que a gente vai comprar o pincel, como é que a gente pode montar o nosso kitzinho básico ali pra maquiagem, né? E aí a gente começa por onde, assim? Essa bolsa aqui já assusta, né? Tem pincel pra caramba. Isso. Esse aqui é um kit para quem quer começar a maquiar profissionalmente, é um kit básico. Assim, para você começar, pelo menos você tem que ter esses daqui. Com o tempo, você vai adquirindo muitos mais. Mas para você em casa, você não precisa ter exatamente todos esses pincéis. Eu vou falando mais ou menos um pouquinho do que é cada um. O importante é você ter pelo menos um para cada tipo de sombra que você vai estar usando. Então vamos fazer o seguinte, a gente faz a maquiagem, a gente começa pela base, a base líquida, né? Qual é o pincel da base líquida? Então, esse aqui é um pincel que a gente usa para passar a base. Ele é mais fininho, chapadinho, ele né? é bem chapadinho e ele não é aquele pincel fofinho, ele é um pincel mais durinho mesmo. Você vê que ele, quando você passa o dedo, ele não é aquele suave, ele é mais durinho. Justamente para absorver o produto, né? Quando você passar a base, você conseguir puxar a base, né? Espalhar, né? Espalhar, né? Então esse aqui é básico. Isso, esse é o básico. Esse aqui todo mundo tem que ter. Se não dá errado. Depois a gente tem a base. Então, a gente também tem o pincel para o corretivo, que é parecido com o da base, só que ele é menorzinho. Ele é bem menor, mas do mesmo formato, com aquelas cerdas mais durinhas, ele não é tão molinho. Então esse aqui você serve tanto para passar o corretivo embaixo dos olhos ou então em alguma falha no rosto. Então tá certinho. Esse eu não conheci, esse eu não tenho. Depois a gente passa um pó, não é isso? Então, não. Antes disso, a gente ainda tá fazendo a pele. Tem esse pincel daqui. Ele é um pincel que você vê que ele tem dois tipos de cerdas diferentes. Ele serve para tirar, você vai passar somente a pontinha do pincel. É onde você vai tirar todas as marcas que fica do pincel da base. Quando você passa o pincel da base, fica aquela marca que você não consegue tirar, mesmo espalhando. Então esse daqui você consegue, passando sempre nesse sentido, você consegue tirar todas as marcas do pincel da base. O circular, né? Isso, sempre circular. Depois então, aí acabou a pele, não tem mais pincel de pele. A gente tem os pincéis para passar as sombras, né? Que eu acho, na minha opinião, são os mais difíceis um pouco, né? Da gente entender. Isso, porque tem uma variedade muito grande de pincel para sombra. Mas assim, eu vou mostrar para vocês o que vocês podem estar usando para qualquer tipo de maquiagem. Tem uns que você consegue desenhar mais, tem outros que você consegue esfumar mais, mas os principais eu vou estar mostrando para vocês. Vamos lá. É pincel pra caramba. Esses daqui são os pincéis básicos de sombra. São bastantes, né? Então, vamos começar.
Esse menorzinho a gente utiliza para passar nesse cantinho dos olhos, quando a gente quer passar uma iluminação. Aí quando a gente começa a passar o iluminador e quer iluminar mais o cantinho, ou um tipo de sombra que você queira que fique mais no canto, esse daqui que é menor, a gente consegue... Ele é mais chapadinho, né? Ele é mais chapadinho, bem isso. Aliás, bem chapadinho mesmo, lembra até um cotonetezinho, né? Isso. E ele é fininho, tá vendo? Ele não é aquele pincel... Depois, então, esse daqui, mais gordinho, eu falo que foi um achado, mas ele é ótimo para você estar passando o iluminador até a sobrancelha, né? Abaixo da sobrancelha. Ele faz direitinho a curva. Quando você passa o iluminador, ele faz direitinho essa curva. E na mesma espessura, né? Na mesma espessura, então você consegue estar passando certinho o iluminador. Então eu gosto muito dele para isso, mais para iluminar mesmo o olhar. Agora, esses 3 pincéis que são parecidos, 4 pincéis que são parecidos, já são os pincéis de sombra. Normalmente, esse daqui, que é um pouquinho mais gordinho e maior também, você consegue estar passando a sombra em toda a pálpebra. Você primeiro deposita toda a sombra na pálpebra. Então esse aqui é bem legal. Esse daqui que é mais o chanfrado, você consegue estar fazendo o desenho. Mas assim, quando você vai fazer o final dos olhos com um tom mais escuro, você consegue estar desenhando mais. Eu não sei se o meu tá desenhado. Não vi. Tá sim. Então pode mostrar aqui, não tem problema não. Então, aqui você consegue fazer mais um desenho. Você consegue estar puxando essa sombra escura para dentro dos olhos. Fazer a marquinha, né? Isso, fazer aquela marquinha. Esse pincel, ele tem 2 lados. Esse é o que a gente gosta bastante, assim, para esfumar. Essa ponta, que é a esponjinha, a gente usa para quando a gente quer eu quero o final dos olhos mais marcado. Que nem o da Nina, ó. O dela tá mais marcadinho aqui no final, com uma sombra mais escura. Então, a esponjinha, ela ajuda a ficar mais forte o preto, ou um outro tom mais escuro. O outro lado, que é o lado que tem as cerdas, a gente consegue estar esfumando esse escuro, para não ficar aquela divisão, né, da sombra escura com a sombra clara. Aquela marca, né? A marca que tem. Então aqui com o outro lado a gente consegue esfumar. Passando dos pincéis de sombra, a gente tem os pincéis de blush de pó. Tem uma variedade muito grande, mas você consegue estar distinguindo cada um pelo tamanho. Os pincéis de blush são pincéis mais finos e menores. São os gordinhos, porém mais fininhos, né? Porém menores. Existe também uma variedade muito, muito grande. Então, assim, eu prefiro os pincéis que são um pouquinho maiores. Esses muito pequenininhos eu não gosto, porque eu acho que acaba ficando muito marcado. Um pincel um pouquinho maior, você consegue espalhar melhor. Agora, Amanda, aproveitando aqui o embalo, deixa eu te fazer uma pergunta. Na hora de passar o blush, porque aí tem aquele... como você pode alongar o rosto, como você pode, né, afinar o rosto. Dá uma dica aí de como é que passa esse pincel para fazer esses detalhes. Essa é uma dúvida também de muitos, né? Porque todo mundo passa assim, né? Todo mundo, na verdade, muita gente nem passa assim, muita gente passa assim, né? E o que acontece? Quando você passa para cima, você está afinando o seu rosto. Então, para as pessoas que têm o rosto mais redondinho, mais cheinho,
Então sempre pra cima, porque isso vai estar afinando o seu rosto. Agora, tem um rosto muito fino, sou muito magrinha, tenho um rosto muito fino, isso daqui acaba entrando muito. O que eu faço para não ficar tão fino? Aí você usa da forma horizontal, isso, não tão puxando para cima, mais retinho, que aí vai dar o efeito de como se estivesse aumentando o rosto. Bacana, é uma boa dica aí na hora de fazer a maquiagem. Agora, os pra pó, que são os mais gordinhos, né? Isso. Pra pó, eles são mais gordinhos e maiores. Vocês verem a diferença do de blush do de pó. Vendo? É bem diferente. São os mais rochuchudinhos, né? Então, os maiores, então sempre você vê os pincéis mais gordinhos, maiores, são os de pó. Então, não tem como ter dúvida na hora de comprar. Mais fininho para blush e maiores para mais pó. Tranquilo. Agora, uma dúvida, assim, muito, nosso tempo tá estourando aqui, senão a gente ficava a tarde toda falando de pincel, né? Uma dúvida muito comum. Tem muita gente que lava os pincéis de forma errada. Ou passa na água quente, ou passa água com shampoo. Eu já vi gente passar no shampoo e no condicionador. Eu mesma fazia isso, achando que o pincel ia ficar mais fofinho, né? Qual é a maneira certa da gente limpar esse pincel? Então, realmente existem milhões de maneiras, né? Se você procurar na internet, você vai achar muitas coisas. Antigamente, eu mesma limpava os pincéis com água e sabão neutro. Só que o que acontece? Você tem que deixar de um dia para o outro. Então, para quem tá sempre maquiando ou quer uma coisa mais rápida, não consegue estar sempre limpando os pincéis, porque tem que ter um tempo de descanso maior. Aí, veio uma descoberta maravilhosa para melhorar a nossa vida, que é o álcool isopropílico. Tá, esse álcool a gente pode achar onde? Então, esse álcool, normalmente, pessoas que mexem com computador, fazem limpeza de computador, vendem. Então, em qualquer casa dessas de conserto de computador, você consegue achar. Quer dizer que não é em loja de maquiagem que a gente acha esse álcool. Não. Presta atenção, então. É o mesmo álcool que utiliza para limpar computador, a gente vai utilizar para limpar os pincéis. Por quê? A gente limpa os pincéis, ele consegue soltar toda a sujeira do pincel sem você precisar colocar a mão. E ele seca muito rápido. Mais rápido, né? Em 20 minutos o álcool já vai ter evaporado e já vai ter secado. Então vamos lá aprender como é que faz isso aqui. O ideal é a gente estar separando em 3 copinhos. Sempre copinho de plástico, pode fazer em copinho de vidro, tanto faz. Tanto faz. Qualquer copinho que você tiver em casa, 3 copinhos pra gente ir limpando o pincel melhor. Vamos lá. O pincel de... Não, mas não. O pincel de base, que é o que normalmente fica mais sujo. Só fazer esse movimento. É só fazer esse movimento. Não precisa ficar esfregando ele. Não precisa ficar esfregando. Tá. A divisão, então, é pra você ir tirando o excesso. Isso. Cada copo aí tá ficando de uma cor diferente. Aí você já vê a diferença que vai ficando. Só isso. Não precisa esfregar. Não precisa esfregar, não precisa fazer nada. Olha como já limpou. Limpinho. Já tá limpinho. A posição ideal para você deixar os pincéis é sempre deitados. Nunca colocam eles em pé, porque na hora de secar as cerdas podem acabar abrindo. Sempre assim, bota uma toalhinha e bota o pincel para secar. Então tá aí a dica, 3 copos, porque vai tirando o excesso, né? Não adianta só passar em um, porque vai ficar um resíduozinho de produto, né? Devido, por exemplo, até o pincel de base, que é o que fica mais sujo. Tá. Então, o ideal é sempre 3 Agora copinhos. fala de novo o nome desse álcool aqui. Álcool isopropílico. Gente, Bruno, vou pedir pro Bruno mostrar aqui, porque é um nomezinho mais complicadinho, né, pra gente. E aí, você não vai comprar em loja de maquiagem, você vai comprar em loja de computador, não é isso? Isso mesmo. Tá aí então, pra quem tinha dúvida de como limpar os pincéis
e quais os pincéis assim básicos pra gente ter na nossa necessaire. Como prometido, como vocês pediram, a Amanda veio aqui para dar todas essas explicações pra gente, né? Infelizmente o nosso tempo é curtíssimo, mas a Amanda vai voltar em outras vezes com mais novidades, não é isso, Amanda? Isso mesmo. Tem muita coisa. Sempre com muitas novidades. Qualquer dúvida, continuem postando lá no blog Amanda Garofalo com 2Ls.blogspot.com.br. Também vocês podem estar me encontrando no Salão do Dudu Marques ou falando comigo pelo meu telefone, 97514-7143. Então tá aí, ó, pra você todas as dicas de uma maquiadora fera que chegou na cidade pra arrebentar, né? E tá arrebentando. Amanda, mais uma vez, obrigada. Nada, sempre um prazer. E até a próxima. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado aí das dicas pra mulherada, né? Mas eu vou pra um breve intervalo comercial e eu volto já na cozinha do Super Mais com uma receita light deliciosa. Não sai daí, só um minutinho.